Graça e a paz, dia 16 de janeiro de 2024. Estamos aqui mais um dia na nossa querida leitura bíblica. Então abra sua Bíblia, hoje iremos ler Mateus capítulo 16, na versão NVI. Muito bem, vamos iniciar. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Versículo 1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. É uma geração perversa e adúltera, que pede o sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Então aqui, mais uma vez, nesse livro de Mateus, Jesus fala sobre o sinal de Jonas. Isso aconteceu já em alguns capítulos anteriores, e Jesus exatamente explica essa passagem, né, do sinal de Jonas, que é porque Jonas ficou preso, né, no peixe pela desobediência, e o que seria semelhante é que Jesus iria falecer, mas Jonas uma hora ia sair do peixe e Jesus uma hora ia sair da morte, né, ia voltar à vida, ressuscitando em glória. Versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiram entre si, dizendo: É porque não trouxemos o pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos saduceus e fariseus. Então entenderam que não lhe estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então, aqui se explica, né? Toda vez que se fala em fermento, é algo que você precisa tomar cuidado, tem que ser algo que precisa ficar claro na sua mente. Então, a questão aqui, logicamente, não é literal, né? É uma parábola sobre fermento, mas é basicamente sobre o ensino dos fariseus e saduceus. Lembra do capítulo 15, que fala que Jesus reclama com eles, né? Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pronto, é basicamente isso. O fermento é tudo aquilo que é ensinado, passado como se fosse algo bíblico, como se fosse algo obrigatório do cristão, mas não necessariamente é. Então a gente tem que tomar cuidado com o fermento, com algo que parece ser, mas não é. Versículo 13, a confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que era o Cristo. Então, muito bom, né? É legal que Jesus deu a conexão aí sobre o céu e sobre a terra. Que vocês ligarem com o céu
será ligado com a terra, e o que vocês desligarem do céu será desligado aqui na terra. Então é por isso que a gente deve orar por tudo. Porque quando a gente conecta algo aqui com algo de lá, o sucesso é consequência, né? Mas se você desliga, então você está aí à mercê de muita coisa. Então, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Então a gente deve orar sobre tudo. E que sabedoria de Pedro, né? Dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a sabedoria. E Jesus falou: Isso não veio de você, da sua carne e do seu sangue. Isso veio porque o Pai revelou a você. E isso acontece quando a gente crê e diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não pode vir de nós. Quando a gente admite isso, quando a gente sabe disso, não vem de nós. Vem do Senhor. Foi o Senhor que deu esse entendimento a nós. Então, glória a Deus por esse entendimento que Ele tem nos dado. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então fica aí, né, essa passagem meio enigmática, mas vamos lá. Jesus diz que ele vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus avisou que ele ia ressuscitar. Isso é um ponto que traz dúvida para muitas pessoas, porque os discípulos não esperavam Jesus no terceiro dia. Jesus apareceu a eles e eles ficaram: Meu Deus, Jesus, és tu mesmo? Então Jesus falou que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro, falando dessa vez pela carne, disse: Nunca, isso nunca te acontecerá. Repreendendo. Mas aquela era a missão de Jesus. Imagina se quando Deus dissesse a Jesus: Jesus, você vai morrer para salvar esse povo. Jesus dissesse: Não, Senhor, não preciso morrer. Aí Deus ia falar exatamente isso, né? Sai daí, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Mas como Jesus, além de ser 100% homem, também era 100% Deus, né, não tinha chance disso acontecer. Mas nós somos de carne, então a gente deve tomar cuidado com a vontade do homem. Às vezes parece ser o que é certo, mas a vontade de Deus, sendo boa, perfeita e agradável, transcende o nosso entendimento. E aí Pedro, que tinha sido chamado, né, de feliz você, Pedro, e sobre a pedra edificaria a igreja. Dessa vez Pedro não era mais a pedra que seria edificada, né, que edificaria a igreja, mas seria uma pedra de tropeço. E não pensa nas coisas, mas na dos homens. Então, rapidamente, Pedro conseguiu acertar e cagar tudo, aí errou, foi repreendido pelo entendimento. E aí Jesus fala aí, a segunda vez que ele fala isso, que se alguém quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente já comentou sobre isso, né? Negar a sua vontade, deixar de fazer a sua vontade, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. É isso que é necessário para ser discípulo. E aí ele fala: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, quando a gente tenta se safar de alguma coisa, não, eu vou desenrolar aqui, vou tentar fazer do meu jeito, ao invés de buscar primeiro o reino de Deus, é isso que tende a acontecer.
né? Você vai perder a vida achando que está ganhando. Mas se por causa de Jesus você perder a vida, por causa dele você encontrará a verdadeira vida. Então, é isso, é assim que você vai ganhar a sua alma. Amém? Leitura linda hoje, importante. Estamos aí caminhando aí já para a parte em que Jesus começa a anunciar que ele irá morrer, que ele irá ressuscitar. Então, tá chegando aí nos capítulos finais aí de Mateus. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã.